Olá! O amor pelos pets é algo inexplicável e o amor dos animais de estimação pelos seus tutores muitas vezes supera distâncias. E eu estou falando de grandes distâncias. É coisa de cinema. Vale lembrar do filme O Regresso de Lassie, de 1943, em que a famosa Collie foge da sua nova família na Escócia e anda até Yorkshire, cerca de 400 quilômetros para junto da sua antiga família. Mas são vários os casos de cães que na vida real fizeram longas peregrinações para junto de seus donos. Neste vídeo você vai se surpreender com as histórias de bichinhos que venceram muitos quilômetros para reencontrarem seus antigos lares. E no final tem as possibilidades teóricas que explicam as longas peregrinações destes animais. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Caramba Meu! Se você é curioso, você é curiosa, tem sede de conhecimento, este é o seu canal. Então, antes de seguir para esta história incrível, fica aqui o nosso pedido. Vale aquela solicitação básica para você se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. É só clicar, vai lá! A história da cadelinha Georgia. A informação que chega dos Estados Unidos, divulgada por diferentes meios de comunicação, deu conta que esta cadelinha andou aproximadamente 56 quilômetros para voltar para casa. Georgia, uma cachorrinha de 8 anos, se perdeu em San Diego, na Califórnia, quando caminhava com sua família, seus tutores, no Canyon Preserve, uma reserva que oferece caminhadas, ciclismo e trilhas equestres. O cão estava correndo atrás de uma lebre que atravessou seu caminho e se perdeu da vista de Chris Anderson e de sua filha Sarah. As mulheres relataram aos guardas florestais e juntos eles procuraram o animal por horas sem sucesso. Eles continuaram procurando por dias, mas não encontraram Georgia. Mas 9 dias depois, quando mãe e filha já haviam perdido as esperanças de encontrar a cachorrinha, Georgia incrivelmente entrou pela porta da cozinha na casa da família, com aparência mais magra, exausta e com algumas lesões, mas feliz com o reencontro depois de caminhar mais de 50 quilômetros desde a reserva até a casa de seus donos, na cidade de Carlsbad, em San Diego. Embora nem todas as histórias de animais extraviados tenham um final feliz, nunca deixam de surpreender as histórias de animais que encontram um caminho de volta apesar do tempo decorrido e das longas distâncias que os separam de seus donos. Rocky, o cão peregrino. Ibrahim Favel é um sírio que migrou para a Itália muito jovem. Desde então, vive e trabalha na região da Toscana. Um dia decidiu que queria ter um cachorro. E ele nunca poderia imaginar que essa decisão se transformaria em uma incrível história. Apaixonado por animais, Ibrahim escolheu adotar. Foi até o canil da sua cidade e lá encontrou um filhote de pastor alemão que tinha sido abandonado. Amor à primeira vista. Ali estava Rocky e em poucos segundos os dois se tornaram muito próximos. Ibrahim o tratou como um filho, sempre andando com ele para cima e para baixo. Um dia, Rocky e Ibrahim estavam juntos na praia. Como fazia muito calor, o tutor decidiu nadar um pouco e quando voltou para a areia, no entanto, o seu cachorro havia desaparecido. Em pânico, o homem procurou por ele em todos os lugares. Ibrahim vagou pelas ruas buscando Rocky e também visitou todos os canis da cidade, mas ele não encontrou seu amigo. Quando ele retornou à praia para fazer a última tentativa, algumas pessoas diziam que viram um grupo de pessoas levar o cão. Ibrahim ficou com o coração partido. Rocky foi roubado e nunca mais iria voltar para casa. Isso era pelo menos o que ele pensava naquele momento. 3 anos se passaram. O filhotinho tornou-se um cão adulto em outro lugar. Ninguém sabia o que realmente teria acontecido, mas acredita-se que Rocky conseguiu, em algum momento, escapar dos seus raptores e voltou a vagar nas ruas. Acabou indo
parar num canil e foi adotado por uma família da cidade de Salerno. No entanto, Rocky nunca ficou contente em seu novo lar. Ele se tornou um cachorro inquieto e ansioso. Após várias tentativas de fuga, a família colocou uma coleira com um número de telefone nele. Entretanto, Rocky não fugia por pirraça. Ele apenas queria reencontrar Ibrahim. 700 quilômetros o separavam de seu antigo dono. Essa era uma viagem longa, do sul ao norte da Itália, para um animal equipado apenas com seu instinto e coração. Mas foi o suficiente. Rocky fugiu mais uma vez e conseguiu, acreditem, achar o caminho de casa. Depois de percorrer 600 quilômetros, ele foi encontrado por uma instituição que ajuda animais perdidos. Neste momento, o cão já tinha as patinhas cheias de feridas. Seus salvadores primeiro repararam o número na coleira e ligaram para Salerno. "É o nosso cão", ouviu-se do outro lado do telefone. Então, milagrosamente, alguém percebe que Rocky tem uma tatuagem, uma que fizeram quando o deram a Ibrahim, quando ele era apenas um filhote. É aí que está a virada desta história. 3 anos e 700 quilômetros depois, Rocky é finalmente trazido de volta para a casa do homem do qual ele nunca tinha esquecido. O encontro entre o cão e seu dono foi certamente muito emocionante. O amor é um sentimento que consegue superar desafios incríveis e a lealdade de Rocky deixa qualquer um sem palavras. Uma bela história com um final feliz. A saga de Dodo. Esse provou que ama mesmo seus tutores. Dodo provou que é um cão determinado e com uma memória fantástica. O animal de 7 anos conseguiu voltar para os seus donos após 26 dias de caminhada na estrada, seguindo o caminho que o levava diretamente à casa deles. A família saiu da cidade de Hangzhou, na China, em 26 de setembro em direção ao campo para visitar parentes, e o cachorro estava no carro o tempo todo, até que foi acidentalmente deixado para trás em um posto de gasolina. Todos voltaram ao local onde haviam parado para descansar no dia seguinte. Procuraram por toda parte, mas nem sinal de Dodo. Passadas semanas, a família já havia aceitado a perda e apenas torciam para que o companheiro de 4 patas tivesse encontrado um novo lar. Mas quando estavam se acostumando à ausência, o que parecia ser um cachorro de rua apareceu na porta da casa e, após algumas suspeitas, tiveram a certeza de que se tratava de Dodo, que havia andado 60 quilômetros do posto até ali. O animal estava bastante magro e sujo, mas não havia sofrido nenhum ferimento. Que jornada, hein? Maru, a viajante. Uma cadela chamada Maru, da raça mastim inglês, percorreu 200 quilômetros para reencontrar seus donos no interior da Rússia. Tudo começou quando o casal de Krasnoyarsk descobriu que tinha alergia ao cão, 6 meses depois de comprá-lo. O animal então foi enviado de volta ao canil, em Novosibirsk, por um trem que cruzou a ferrovia Transiberiana. A vendedora Alla Morozova explicou que nunca desiste dos seus filhotes. Quando eles são comprados, estipulo que os compradores devem me informar caso eles não queiram mais. Um funcionário do canil foi buscar a cachorra e tudo parecia estar bem. No entanto, Maru pulou do vagão assim que o trem parou em uma estação e ficou desaparecida por 2 dias e meio, sob o risco de ser comida por ursos e lobos. Ala acreditou que o animal se assustou com o barulho da locomotiva e teve um ataque de pânico. Voluntários se mobilizaram para encontrar Maru e o acharam em uma zona industrial da cidade, onde mora o casal que a abandonou a quase 200 quilômetros. A hipótese é que ela tenha usado o seu senso de direção para alcançar os antigos donos, uma vez que a raça mastim inglês se caracteriza por ser guardiã da família, ou seja, gosta de cuidar de seus tutores. De acordo com Alla Morozova, a cadela estava manca, chorando e com as patas e focinho quebrados, mas seguiu em tratamento no canil. A viagem de Pero.
Pero, um cão-pastor, desapareceu da casa de seus tutores e 12 dias depois surgiu à porta da casa dos seus donos antigos, a 400 quilômetros de distância. Pero, o cão-pastor, percorreu cerca de 240 milhas até regressar à sua aldeia de origem no país de Gales, um povoado com cerca de 1.000 habitantes. Foi uma longa viagem desde o norte da Inglaterra. Este cão-pastor abandonou a sua nova moradia, surpreendendo os donos que não sabiam para onde ele tinha ido. 12 dias depois, Pero apareceu na casa de Alan e Sean James, os seus antigos donos na aldeia de Perencosh. Em entrevista ao Telegraph, Sean James afirmou não entender como o cão encontrou o caminho de volta para casa. A saudade da sua antiga casa teria falado mais alto. Pero apareceu mais magro, mas em boas condições, informou o jornal. O cão poderá ter percorrido estradas bastante movimentadas no seu percurso de volta a casa, tendo feito uma média de 32 km por dia. Sean James afirmou que Pero agora ficará para sempre em seu lar. Recordação de O Regresso de Lassie. Como eles fazem? Apesar de sabermos o grande olfato que os cães têm, esse sentido é útil apenas quando eles estão em um raio próximo às suas casas ou nas proximidades. A verdade é que os cães, como outros animais, têm uma grande capacidade de orientação que ainda não foi suficientemente estudada pelos cientistas. A maioria das pesquisas sobre a orientação dos animais de estimação é feita em pombos, mas estas aves não são os únicos animais que conseguem regressar de um lugar desconhecido, mesmo sendo grandes distâncias. Embora a conclusão parece ser a de que os animais saibam onde ficam suas casas, independentemente de onde eles estão, a questão permanece: como eles sabem? Alguns cientistas tentam dar uma interpretação pelo lado dos campos magnéticos. No entanto, esta teoria não explica a existência de um senso de direção nos animais. No caso dos pombos, permite que essas aves encontrem seu caminho de volta em circunstâncias diferentes. O bioquímico e parapsicólogo Robert Sheldrake argumenta que há um campo morfogenético que permite entender como os organismos vivos adotam sua forma e comportamento. De acordo com sua teoria, os vários sistemas naturais herdados numa espécie de memória coletiva iria resolver muitas das perguntas que fazemos sobre alguns comportamentos do mundo animal. Sheldrake é autor do livro Cães que Sabem que Seus Donos Estão a Caminho de Casa e Outros Poderes Inexplicáveis dos Animais, que procura responder questões como por que um cão antecipa a chegada de seu dono, mesmo quando ele está em um momento inesperado. E embora suas ideias não sejam fundamentadas pela ciência oficial, pode muito bem ser um começo para desvendar como é que um cão perdido pode encontrar o caminho de volta para casa, como observamos nessas histórias. Caramba, meu! E aí, o que acharam destas incríveis jornadas de superação dos cãezinhos? Você acredita que é o olfato, o senso de direção que fazem com que eles retornem? Deixe aí sua opinião nos comentários. E se ainda não tiver se inscrito no canal, o momento é agora. É só um clique. Até mais!